tesouro. Há milhões de anos, os dinossauros conquistaram a América do Sul de forma singular e inesperada. Hoje, os cientistas descobrem os segredos de um mundo perdido que nenhum ser humano jamais viu. Quando os dinossauros dominavam. Ponto zero. A América do Sul, há 250 milhões de anos. O Sol se ergue numa calmaria fatal. Até onde os olhos podem ver, a Terra parece desolada e vazia. Os únicos sons são os do vento e da chuva, característica da floresta primitiva. No rastro do pior desastre natural da história, a maior parte da vida na Terra desapareceu. Se foi um asteroide ou uma catástrofe destinada à Terra, ninguém sabe. Mas irá modificar o curso da evolução. Dentre os sobreviventes estão alguns répteis vagarosos de 4 patas. Alguns semelhantes às tartarugas são herbívoros. Outros, como Armor-Plated Gator Lizards, lagartos, crocodilos de couraça, são carnívoros de patas longas que se movimentam como os modernos crocodilos. Durante os próximos 20 milhões de anos, eles e seus semelhantes preenchem o vazio deixado pela grande extinção. Então, um novo reino de terror se inicia. Mas esse será diferente. Algo se move na floresta. É pequeno, porém ágil, e se move rapidamente. Correndo nas 2 patas traseiras, ele se lança sobre sua vítima surpresa. O primeiro de uma nova raça de predadores. Seus descendentes irão dominar a Terra durante os próximos 160 milhões de anos. Bear sai para caçar com a tribo Emberá no Panamá. Mas estes sobreviventes da selva hoje em dia, os primitivos campos mortais da América do Sul desapareceram, deixando para trás uma das mais espetaculares formações geológicas da Terra. No sopé dos Andes, no noroeste da Argentina, repousa uma paisagem lunar de 80 quilômetros de extensão com 300 metros de espessura. Denominado Vale da Lua, data de surpreendentes 230 milhões de anos passados, a época em que os dinossauros apareceram. Cercada por montanhas de um vermelho flamejante com 1,5 km de altura, parece ser o último lugar na Terra a se buscar por uma vida primitiva. Porém, para os caçadores de fósseis, esse é o Jardim do Éden, o local onde tudo se iniciou. Em 1998, uma equipe integrada por cientistas argentinos e americanos veio até esse local com uma tarefa: a de encontrar o santo graal da paleontologia, o primeiro dinossauro. No vale existem áreas extremamente áridas e à medida que caminhamos, estamos caminhando através de milhões de anos, de uma época onde os dinossauros estariam surgindo até quando passaram a dominar. Não há nenhum local igual a esse, em qualquer outro lugar da Terra. O primeiro candidato seria um animal chamado Herrerasauro. Descoberto pela primeira vez em 1918, seus fragmentos foram encontrados em abundância no vale. Porém, nenhum esqueleto e nenhum crânio jamais foi encontrado. A equipe tinha esperanças de que o Herrerasauro fosse solucionar um mistério que atormentava os cientistas há mais de um século. O que é um dinossauro? E de onde eles haviam surgido? Teriam se desenvolvido a partir de um único ancestral comum? Ou de uma mistura de vários animais?
Porém, uma árdua busca de 6 semanas nada revelou. Então, o líder da equipe, Paul Sereno, da Universidade de Chicago, resolveu seguir sua intuição. Ele levou a equipe para uma parte do vale previamente inexplorada. E aí, ele acertou em cheio. A descoberta do primeiro crânio e de um esqueleto em bom estado do Herrerasauro foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. Ir até a América Latina descobrir algo que se buscava era encarado como uma impossibilidade, mas nós conseguimos isso. E diante de nós, ali no solo, estava algo que possuía 230 milhões de anos. E estava ali, na nossa frente. Foi algo muito emocionante quando eu vi aquele crânio. Foi uma das experiências mais surpreendentes da minha carreira. Quando os sedimentos abaixo do Herrerasauro foram avaliados quanto à idade, eles revelaram pertencer ao período Triássico. O primeiro de 3 períodos geológicos que se iniciaram há 245 milhões de anos. O segundo período foi o famoso Jurássico, que se estendeu por 63 milhões de anos. E o último foi chamado de Cretáceo, que terminou há 65 milhões de anos. Juntos, esses 3 períodos formam a Era Mesozoica, a Era dos Répteis. Em virtude do Vale da Lua ter sido abalado por forças geológicas, um corte transversal expõe as rochas dessas sucessivas eras desde a época anterior ao aparecimento dos dinossauros até o final do Triássico. Como o Herrerasauro foi enterrado em rochas do período Triássico, Sereno sabia que teria que ser um dos mais primitivos dinossauros conhecidos. Com o comprimento de um carro, porém mais leve em peso do que um pequeno pônei, ele era um carnívoro com um apetite que abrangia desde pequenos lagartos até herbívoros do tamanho de porcos. Era um animal veloz e ágil. Sua cabeça era estreita. Sua mandíbula possuía uma fileira de dentes afiados voltados para trás, ideais para agarrar grandes presas. Porém, sua verdadeira força estava em seu formato. Suas 2 poderosas patas traseiras iriam abalar a vida no Triássico. O paleontólogo americano Will Seal sabe que o Vale da Lua é uma cápsula do tempo em termos de evolução. Ele se mudou para cá em 1978 para caçar dinossauros e estimulou Sereno para vir para pesquisar também. Ao trabalhar com Sereno, ele se tornou um especialista em dinossauros primitivos e por que eles dominaram o mundo durante 160 milhões de anos. Esse é um osso da perna de um Herrerasauro. Uma das armas secretas que permitiram que os dinossauros se tornassem tão bem-sucedidos. Vocês podem notar que o osso está numa posição perpendicular, com uma esfera e uma junta com encaixe que lhe permitia ser ágil e ficar na vertical, e que fornecia 2 elementos, velocidade e agilidade. Enquanto o resto dos animais da época possuíam seus membros para a lateral e os rodavam assim. Comparado a um réptil desajeitado de 4 patas, como o nosso dragão de Komodo de hoje em dia, o Herrerasauro era um puro sangue. Porém, a possibilidade de ficar de pé em 2 patas lhe fornecia outra vantagem. A outra arma secreta era essa. Uma vez que o animal fica em pé nas patas traseiras, suas patas dianteiras ficam livres e podem ser utilizadas para agarrar e pegar. E o desenvolvimento dessas enormes garras, se observarem, são 2 vezes maiores do que as garras de um urso pardo. Com essas 2 armas, os dinossauros foram capazes de tomar conta do mundo, com uma tecnologia que nenhum outro grupo de animais possuía na época. Os Herrerasauros, sem dúvida, eram mais equipados e mais desenvolvidos que seus contemporâneos. E foi isso que chamou a atenção de Paul Sereno. Eles eram avançados demais. Notamos algo estranho na mandíbula inferior. Estava polida demais, parecia um dente. E depois nós entendemos que não era um dente, mas sim a ponta de um osso. Um osso que formava uma importante junção no meio da mandíbula inferior e que permitia que a junta da mandíbula inferior se flexionasse. E depois entendemos que isso caracterizava todos os dinossauros predatórios e que era uma característica fundamental que permitia que eles pegassem e mantivessem em sua mandíbula presas vivas.
A descoberta foi uma revelação. Sua mandíbula sofisticada significava que o Herrerasauro pode ter sido um dos primeiros carnívoros, mas que ele não seria o ancestral comum de todos os dinossauros. Três anos mais tarde, em 1991, Paul Sereno volta à Argentina. Em algum lugar daquela região, uma criatura ainda mais primitiva estava aguardando para ser descoberta. O Vale da Lua é tão vasto quanto antigo. Porém, até mesmo para quem está acostumado, descobrir um dinossauro não é uma tarefa fácil. Encontrar ossos com menos de 30 centímetros numa região de 320 quilômetros quadrados requer tanto sorte quanto habilidade. Sereno encontrou uma agulha no palheiro. Agora ele precisa encontrar outra. Mas dessa vez foi o membro da equipe, Ricardo Martinez, que se deparou com o impossível. O esqueleto de um dinossauro desconhecido, bem mais primitivo que o Herrerasauro. Ele o batizou de Eoraptor, significando predador inicial. Um carnívoro de duas patas com menos de 1,30 m de comprimento, com uma pata cortante e afiadas garras que viveu lado a lado com o Herrerasauro, se alimentando de pequenos répteis semelhantes aos lagartos. O esqueleto do Eoraptor havia sido uma descoberta rara. Porém, numa rocha do tamanho de uma bola de beisebol estava o verdadeiro prêmio: seu crânio. Quando estava escovando, eu encontrei um pequeno fragmento. Nesse momento, eu percebi que tinha em minhas mãos um antigo crânio. Foi surpreendente. O melhor dia de minha vida. Para um paleontólogo, o crânio é o elemento que revela a história. O crânio é o centro que nos informa como um animal processa seu alimento. Imediatamente podemos ver os dentes afiados de um carnívoro, os vários dentes de corte e mastigação de um herbívoro e ter uma ideia de como eles processavam os alimentos para avaliarmos o que dá força ao animal. E também vemos o crânio como centro de todos os seus sentidos, basicamente a visão, o olfato e a audição. Eles controlam como o animal se comporta, como percebe seu meio ambiente e são essenciais para a sua forma de vida. No caso do Eoraptor, não era o que o crânio possuía que seria revelador, porém o que faltava. Embora fosse um carnívoro, ele não possuía a articulação flexível em sua mandíbula que todos os dinossauros predadores possuíam. A pergunta seria, por quê? Sereno acha que o Eoraptor seja uma ramificação que deixou a árvore genealógica antes que o animal tenha se desenvolvido. Se assim for, o Eoraptor seria bem mais antigo que o Herrerasauro. O Eoraptor estaria mais próximo daquele ancestral comum. Ele possui o tamanho adequado, mais ou menos 1 metro de comprimento. Ele possui um hábito predador. Achamos que os dinossauros mais primitivos possuíam esse hábito, depois viraram herbívoros. Então, o Eoraptor realmente preenche, melhor que qualquer outro dinossauro que já encontramos, tudo que um dinossauro ancestral precisaria ter. Há 230 milhões de anos, a natureza criou um dinossauro que se tornaria o projeto de alguns dos animais mais surpreendentes que já existiram. Em 1912, Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, deixou de lado as aventuras de seu famoso detetive para escrever uma das maiores aventuras de ficção científica, O Mundo Perdido. Tendo como cenário a floresta amazônica, o livro tece um fantástico conto de uma expedição a uma planície isolada onde o mundo pré-histórico se encontra congelado no tempo. Lord John estava de pé, atento, com o dedo no gatilho de sua arma. Sua alma faminta de caçador brilhava através de seus olhos astutos. Em tamanho, eles eram enormes. O Mundo Perdido deu asas à imaginação de milhões. Poucos se deram conta de que, quando os dinossauros viviam na Terra, os seres humanos não existiam. E quando os dinossauros apareceram,
A América do Sul não existia. Um viajante no tempo que voltasse ao passado, há 230 milhões de anos, não reconheceria o planeta Terra. Vista do espaço, metade da Terra era formada apenas pelo oceano e a outra metade era praticamente somente formada por terra. Um gigantesco continente chamado Pangeia, que se alongava do Polo Norte ao Polo Sul. Na extrema esquerda estava a América do Sul. Sua costa era úmida e quente, enquanto que seu interior era um deserto de dunas de areia e de lagos salinos. Porém, um clima sazonal trouxe a chuva para inundar as planícies e guarnecer as florestas de samambaias e de gigantescos sempre-verdes. Para os dinossauros que viviam na América do Sul durante o período Triássico, a vida era boa e o alimento era abundante. Ao longo de um regato, um grande herbívoro de 4 patas se alimenta das copas das árvores. Nas proximidades, um predador recentemente surgido observa e aguarda. Descoberto em 1997, esse assassino foi encontrado a 320 quilômetros ao norte do Vale da Lua, perto da cidade de La Rioja. Em sua universidade, Andrea Arcucci iniciou a ousada tarefa de libertá-lo do seu túmulo nas rochas. Esse é o crânio de um novo dinossauro que chamamos de Zupaissauro, que quer dizer réptil dedile. Arcucci possui apenas o crânio para trabalhar, mas isso já revela muito sobre a evolução dos primeiros dinossauros. O crânio do Eoraptor era tão pequeno que cabia na palma da mão. O crânio do Herrerasauro era do tamanho de uma bola de futebol. Vários milhões de anos mais tarde, o Zupaissauro possuía um crânio de 80 centímetros de comprimento. Baseada nisso, Arcucci calcula que o Zupaissauro deveria ter cerca de 5,30 metros de comprimento. Como seus predecessores, ele possuía dentes arqueados para trás, só que sua mordida era maior. Mas um predador precisa ser rápido. Para se adaptar ao aumento no tamanho sem sacrificar a velocidade, os Zupaissauros apresentavam um novo conceito em termos de formato. Cavidades no crânio, onde no passado havia uma ossatura sólida, tornavam aerodinâmico o esqueleto do dinossauro, deixando-o mais leve. Podemos dizer que esse animal era como um tigre do Triássico. O Zupaissauro é um elo vital na cadeia evolutiva dos dinossauros. Ele demonstra que no final do período Triássico, alguns predadores se tornavam maiores, mais velozes e mais cruéis. Uma extinção global há 245 milhões de anos inaugurou o período Triássico e abriu caminho para o surgimento dos dinossauros. E agora outra catástrofe iria corrigir seu curso e levá-los até o período Jurássico. O grande supercontinente Pangeia começou a se partir. Fendas começaram a surgir nos oceanos Índico e Atlântico, liberando um derramamento de lava no interior da Terra e criando ondas gigantescas do tamanho de prédios. Antes que tudo se acalmasse, metade dos répteis do mundo havia desaparecido. Porém, a maioria dos dinossauros sobreviveu ilesa. No final do período Jurássico, há 142 milhões de anos, os continentes modernos começaram a tomar forma. Separando-se da África, a América do Sul começou lentamente a deslizar na direção oeste. A separação da Pangeia teria um impacto profundo na evolução dos dinossauros. Se quiser desenvolver, se quiser que um continente crie um monte de tipos diferentes de animais, inclusive dinossauros, é preciso isolamento. Se quiser novas espécies de triceratops, de brontossauros, de beija-flores, precisa pegar uma pequena população, isolá-la de seus parentes próximos e dar tempo para
que desenvolva sua característica adaptativa e então liberá-la. Sem isolamento, não se obtém novas espécies. Na capital da Argentina, Buenos Aires, no Museu de História Natural, existe um animal que não foi encontrado em outro lugar do mundo. À primeira vista, ele parece um carnívoro comum. Mas a semelhança termina aí. O paleontólogo José Bonaparte descobriu esse predador cheio de dentes em 1971. Nós escavamos o animal da parte traseira para a dianteira e, após 3 semanas de escavações e de recolhimento dos membros traseiros, dos membros dianteiros, das vértebras, nós chegamos ao crânio e ficamos surpresos e muito contentes porque era um crânio bastante incomum. O que o tornava incomum era um focinho curto e chifres no topo da cabeça. Seu crânio fazia com que Bonaparte se lembrasse de outro animal, então ele o batizou de Carnotauro, o touro comedor de carne. Um predador de porte médio, o Carnotauro media cerca de 8 metros da cauda até o focinho. Seus membros inferiores eram pequenos, porém os posteriores eram longos e finos, o que fazia dele um caçador gracioso. A forma como usava seus chifres, Bonaparte pôde apenas supor. Imagino que esses chifres redondos, parecidos com os chifres dos touros, eram muito úteis para matar durante um combate ou para matar uma presa. Se os carnívoros, como o Carnotauro, eram peculiares, os herbívoros que vagavam pela América do Sul eram ainda mais bizarros. Gigantes denominados saurópodes, conhecidos por seus corpos monstruosos e pernas com a grossura de troncos de árvores, populavam a América do Norte durante o Jurássico. Porém, após um reino de 60 milhões de anos, as modificações trazidas com a chegada do período Cretáceo transformaram seu destino e eles acabaram por serem extintos. Em quase todo o mundo. O fim do Jurássico. Antes do período Cretáceo começar, por toda a América do Norte, Europa e o norte da Ásia também, todos os gigantescos animais de pescoço longo se extinguiram, subitamente. Mas havia um refúgio. Na América do Sul, havia populações residuais de pescoços longos que não apenas atingiram o tamanho dos animais de pescoço longo do período Jurássico, mas que ficaram ainda maiores. Nas planícies da Patagônia, na Argentina Central, havia um dinossauro tão grande que quando andava, a terra tremia e o solo se abalava. Em cada parte do nosso corpo, acontecem as batalhas que... Esse é o osso da coluna humana. Ele possui 8 centímetros de altura e pesa 85 gramas. Ele está sobre outro osso de coluna que é 400 vezes maior. Com 1,65 m de altura, ele pesa 1 tonelada. A descoberta desse fóssil colossal em 1987 deu origem à busca de se encontrar o que poderia ser o maior animal que já existira, o argentinossauro. Desde 1987, mais 10 ossos foram encontrados, todos eles igualmente colossais. Expostos no museu local na cidade de Plaza Huincal, na Argentina Central, eles apenas contam parte da história. Frustrando a todos, o argentinossauro permanece incompleto. Nós encontramos parte do osso que temos dentro do bloco. É uma vértebra dorsal. Está apresentada nessa direção com a parte posterior por aqui e a parte anterior da vértebra e a parte dorsal da vértebra por ali. Baseado em seu formato, o Corrier sabe que pertence a um saurópode. Mas esse é diferente. É tão grande que ele suspeita ter pertencido a um titanossauro, um novo tipo de supergigante que apareceu na América do Sul durante o Cretáceo.
Como todos os saurópodes, eles eram herbívoros que pastavam no topo das árvores, comendo ginkgos e sempre verdes. O que tornava o titanossauro diferente era seu tamanho. O argentinossauro pode ser o maior de... Assim, eu poderei mostrar a todos como era esse incrível, surpreendente e imenso animal. Eu não acho que vá viver para terminar o trabalho. Eu confio em meus alunos, em minha filha e em meus netos. Esses motociclistas enlameados se intitulam Los Perros del Desierto, os cães do deserto. Eles vivem e trabalham na cidade de Rincón de los Sauces. Porém, nos finais de semana, eles rumam para o interior em busca de emoção. E no verão de 1996, eles a encontraram. No museu, em Plaza Wincal, o telefone toca frequentemente com notícias sobre descobertas. Com a esperança de descobrir mais a respeito do argentinossauro, Coria investiga cada chamada. A maioria delas não leva a nada. Porém, hoje é seu dia de sorte. Sem tempo a perder, ele ruma para Rincón, que fica a 8 horas de distância de carro. Essa seria a viagem mais importante de sua vida. A alguns quilômetros dos arredores da cidade, no meio do nada, os motociclistas se depararam com os ossos de um dinossauro. Embora hoje em dia seja um deserto, durante o período Cretáceo havia água no local, deixando como rastro um antigo leito de rio com seixos de quartzo. No local onde os ossos foram encontrados, Coria instantaneamente reconhece a tíbia de um saurópode gigantesco, semelhante ao argentinossauro. Retirando a areia, ele não acredita no que vê. Não havia apenas um osso, mas todo um esqueleto jazia ali, onde o dinossauro havia caído há cerca de 70 milhões de anos. Parece um argentinossauro. Se for, será o primeiro esqueleto completo de um titanossauro encontrado no mundo. Nós sempre ficamos encantados quando um fóssil está completo, desde a ponta do seu focinho até o final de sua cauda. Porém, a natureza raramente é assim tão generosa conosco e as partes geralmente se separam do esqueleto. E uma das primeiras partes a se separar é o crânio, porque o crânio é móvel. Ele pode ser girado e cai. O crânio é frágil, ele se fragmenta e com frequência se perde. Teria esse esqueleto o mais raro dos fósseis? Seu crânio? Os saurópodes possuíam um cérebro do tamanho de uma bola de golfe e, por isso, seu crânio era pequeno e difícil de ser preservado. Porém, o crânio é a melhor pista para a identificação de um dinossauro. Finalmente, o primeiro crânio de um titanossauro. O sonho de Coria finalmente havia se realizado. Com um pouco de imaginação, podemos hoje em dia saber como poderia ter sido um argentinossauro. Esse é o osso da tíbia de um argentinossauro. Tem 1,65 m. Ele nos revela o verdadeiro tamanho que esse animal tinha. Baseado no tamanho da tíbia, Coria consegue reconstruir o argentinossauro de baixo até em cima. Ele sabe que os titanossauros possuem membros anteriores menores do que os posteriores. E ele sabe que seu corpo era grande. Extremamente grande. Se os argentinossauros existissem hoje, o espaço para eles na cidade seria um problema.
O argentinossauro possuía a altura de um prédio de 8 andares e praticamente tinha metade do comprimento de um campo de futebol americano. Com 100 toneladas de carne e de ossos, fazia com que a terra tremesse e seus inimigos se encolhessem. A melhor coisa em ser tão grande é não precisar temer nada. Por quase um século, um dinossauro encontrado apenas na América do Norte, o Tiranossauro Rex, fora considerado o rei supremo das feras predadoras. Ninguém sabia que na América do Sul um outro monstro até mais aterrorizador estava à solta. Rodolfo Coria está agora em seu encalço, no coração da Patagônia, na cidade de El Chocón. Convocado para vir até aqui em 1993 por um caçador de fósseis amador que encontrara ossadas estranhas, Coria não sabia o que esperar. Porém, logo no primeiro dia, ele e sua equipe descobriram o osso da coxa de um dinossauro predador. Mais escavações revelaram a maior parte de seu esqueleto e o suficiente de seu crânio para saberem que não seria apenas o maior já encontrado na América do Sul, porém no mundo. Ele o chamou de Giganotossauro, o réptil gigante do sul. Ele viveu há 100 milhões de anos durante o período Cretáceo, 30 milhões de anos antes do Tiranossauro Rex. Com 15 metros de altura e pesando maciças 10 toneladas, ele seria maior e mais pesado do que seu famoso primo. Porém, o verdadeiro colosso seria seu crânio. Com 2 metros, é o maior crânio de carnívoro conhecido e tão feroz quanto qualquer deles. Na América do Sul pré-histórica, tamanho era documento. 10 milhões de anos após o Giganotossauro, durante o final do período Cretáceo, um animal não apenas se tornava maior, como se tornava mais aperfeiçoado. Há um novo dinossauro, o Megaraptor da América do Sul. É o maior animal golpeador, equipado com garras como facas, que já se desenvolveu em qualquer parte do mundo. Em 1996, o paleontólogo Fernando Novas encontrou algo que causaria arrepios até mesmo no maior dos herbívoros. Hoje ele continua a explorar essa cordilheira na região noroeste da Patagônia com esperança de encontrar mais vestígios desse apavorante assassino. Esse é o local onde encontrei o maior raptor no mundo, o Megaraptor. O Megaraptor espreitava na América do Sul há 90 milhões de anos. Do tamanho de um ônibus, ele possuía 4 metros de altura e 8 metros de comprimento e usava sua longa cauda como um leme para mudar de direção rapidamente enquanto perseguia sua presa. Novas baseou sua hipótese em apenas alguns ossos, mas um apenas era o que era preciso. Uma gigantesca garra que iria abalar algumas crenças mantidas há tempos sobre os raptores. Em virtude de jamais terem sido encontrados abaixo do Equador, os cientistas acreditavam que eles apenas viviam no hemisfério norte. E a maioria era pequena. O mais famoso deles, o Velociraptor, era mais ou menos do tamanho de um homem, mas ele possuía um golpe poderoso. Um talho feito por suas gigantescas garras em suas patas traseiras poderia causar um ferimento fatal de 60 centímetros de largura. A garra do Velociraptor possuía 8 centímetros de comprimento. A do Megaraptor era quase 5 vezes maior, com impressionantes 40 centímetros. Essa era a melhor arma do Megaraptor. Equipado com esse instrumento cortante, o Megaraptor podia facilmente cortar a barriga de sua vítima, como essa foice pode fazer hoje em dia. Um golpe podia causar um corte de 2,5 metros
Numa tarde quente, durante o período Cretáceo, 2 saurópodes gigantescos permanecem num lago sem saber que estão sendo vigiados. Na direção do vento, não apenas um, porém 3 raptores se preparam para atacar. Equipados de cérebros e de armas fatais, os mega-raptores aterrorizam os maiores herbívoros presentes na Argentina. A 1.050 quilômetros de distância do Amazonas, em Santana, no nordeste do Brasil, o bizarro é um lugar comum. A cidade está situada em meio a 8.000 quilômetros quadrados de um calcário raro, repleto de fósseis, conhecido como Formação Santana. Durante os últimos 20 anos, o paleontólogo Dave Martill, da Universidade Portsmouth, na Inglaterra, tem vindo ao local utilizando qualquer meio de transporte. E agora as crianças de Santana já sabem por que Dave vem até aqui. E tem muito para tentar lhe vender. Fósseis de pequenos peixes e de insetos estão por toda parte. Porém, Martill está atrás de uma presa maior. Santana é conhecida por seus pterossauros, mais comumente conhecidos como pterodáctilos. Alguns são enormes, outros são intrigantes, porém todos eles são estranhos. Hoje, a principal indústria de Santana é a fabricação de pisos de pedra calcária. Na pedreira, o calcário é partido em pedaços, um processo que, com frequência, revela fósseis de animais bem antigos. Para encontrá-los, Martill precisa apenas examinar os pedaços. Esses enormes pedaços de calcário foram formados no fundo de um imenso lago salino que cobria essa região toda há milhões de anos e dos céus caíam no lago insetos fantásticos. Cobertos por finos sedimentos antes de terem apodrecido, escorpiões e libélulas permanecem tão cheios de vida e preservados como se tivessem morrido ontem. Esse é um efêmero com 100 milhões de anos. Ele é idêntico aos efêmeros que encontramos em torno dos lagos hoje em dia. Esses são peixes espetaculares que viviam numa península de água doce sobre esse lago. Esse é um peixe de 100 milhões de anos chamado Dastibi. Esses peixes eram o alimento dos animais mais espetaculares que já viveram na Terra. Os pterodáctilos. Os pterodáctilos não são dinossauros nem são aves. São répteis voadores. Eles apareceram durante o período Triássico e viveram durante 160 milhões de anos até o final do período Cretáceo. Alguns possuem uma envergadura de apenas 30 centímetros, porém no Brasil eles atingiam proporções gigantescas. Eu estimo que a envergadura desse animal esteja entre 3 a 4 metros. É mais do que encontramos em qualquer ave, até do albatroz atual. Esse é um pterocil, um filhote, comparado a alguns dos pterodáctilos aqui no Brasil. Há 100 milhões de anos, durante o período Cretáceo, Santana era coberta por um enorme lago salino. O lago foi o local de procriação e o leito de morte de um grupo peculiar de pterodáctilos. O mais estranho de todos era o pterodáustro, significando asa do sul. Com uma envergadura de 1,30 m, ele planava ao longo da água, filtrando alimentos com centenas de dentes finos que ficavam em sua mandíbula curva voltada para cima.
Do outro lado do mundo, o paleontólogo Dino Frey recebe os fósseis de Santana. Seu museu em Karlsruhe, na Alemanha, é o relicário dos pterodáctilos do Brasil. À medida que sua coleção aumenta, também aumenta o tamanho desses surpreendentes animais. A peça central do museu é um gigante chamado Quetzalcoatlus, em homenagem a um deus asteca. Para um animal tão grande assim, voar pode parecer um milagre. Esse animal aqui possui uma envergadura de asa de 11,5 metros. Nós encontramos maiores, mas ainda não encontramos os maiores de todos. A única coisa que podemos provar é que eles realmente podiam voar. Os pterodáctilos conseguiam alçar voo porque seus membros anteriores apoiavam uma enorme membrana que se estendia por todo o seu corpo e até os membros posteriores. Mas era a singular modificação em seus membros anteriores que faziam a diferença. Seu quarto dedo era bem alongado e grande. Quanto maior o dedo, maior sua envergadura. Com asas bem leves, teria sido facilmente possível voar centenas de quilômetros por dia sem apenas um batimento de asas. E também era possível que eles viajassem através do mundo. Eles conseguiam se manter no ar porque, diferentemente das aves, possuíam membranas leves nas asas, ao invés de possuírem pesadas penas. Mas eles também possuíam outra vantagem. Os maiores ossos de seu corpo, os ossos dos membros dianteiros, são ocos. E possuem uma espessura de parede de apenas alguns milímetros. É o motivo pelo qual esses gigantescos conseguiam permanecer em voo. Como os pterodáctilos não pesavam mais do que um homem, eles podiam, tal qual uma asa delta, estender suas enormes asas ao vento, pegar uma corrente de ar termal e subir aos céus. Bear sai para caçar com a tribo Emberá no Panamá. Mas estes sobreviventes da selva não estão à procura do jantar. Querem que o jantar procure por eles. What they're doing here is just simulating the noise of an agouti with a leaf between their mouth. Not sure what animal that was, but we'll see what comes charging out of the jungle. A prova de tudo. Selvas do Panamá. Hoje, às 10 da noite, no Discovery Channel. Muitas pessoas assistem ao Mythbusters por causa da ciência. Outras por causa das explosões. Algumas assistem por causa do Jamie, da Carrie, do Adam, da Carrie, do Grant, da Carrie. Bom, seja qual for o seu motivo, o Discovery traz para você uma nova temporada de Mythbusters, os Caçadores de Mitos. A partir de quarta, às 7 da noite, no Discovery Channel. Um oferecimento de Listerine. Mata mais germes que outros enxaguantes bucais. A cada mudança de estação, volto a sonhar que todos os nova-iorquinos conheçam minhas últimas coleções. E não é fácil, porque importo as solas e os saltos da China. E o couro daqui e de outros lugares da América Latina. Sorte que tenho bons contatos. DHL. Você sonha, nós entregamos. Eles são os únicos, os originais. Os homens que têm o trabalho mais perigoso do mundo estão de volta. Enfrentando grandes desafios. O maior e o que voava mais alto de todos foi denominado, em virtude do formato de seu bico ameaçador, o Criorhynchus, ou bico de Ariete. Ele viveu há 110 milhões de anos durante o período Cretáceo. Sua envergadura de asa média era de 6,5 metros e um crânio projetado como a quilha de um barco. Os criorhynchus mergulhavam seu bico na água e sulcavam a superfície da água em busca de peixes.
A pesquisa sobre os pterodáctilos, como o criorhincus, revelou um fato surpreendente. Eles jamais paravam de crescer. Quanto mais vivesse um pterodáctilo, maior ele ficava. Com a ajuda das crianças de Santana, Dave Martell estava recriando o que pode ser o maior criorhincus já encontrado. Descoberto pela primeira vez em 1980, ele prova que na América do Sul os dinossauros não eram as únicas criaturas a atingirem proporções gigantescas. Trabalhando apenas com os ossos recuperados até o momento, Martell conseguiu calcular a envergadura de asa do animal. Esse é um pterodáctilo aterrorizador. Foi o maior animal voador que já existiu, com envergadura de aproximadamente 13 metros. É do tamanho de uma pequena aeronave. Foi a maior engenharia da natureza. Da Terra do Fogo até a floresta amazônica, a América do Sul deu ao mundo os mais antigos, os mais estranhos e os maiores animais que já dominaram a Terra. Versão brasileira, Herbert Richards.